Piadas aleatórias em conversas à toa. Rir e chorar por mais. Alô, bem-vindos ao episódio 5. 5, fogo. Já são muitos. Sim, já está a começar a ser consistente o nosso podcast. Exato, embora as ideias às vezes sejam escassas, nós até temos Conteúdo. Exato. Então, e hoje, mais uma vez, temos um tema aleatório, não é? Como os temas de todos os nossos episódios. Mas hoje vamos falar sobre reality shows. Os que gostamos, os que não gostamos, vamos falar de um bocadinho dos reality shows portugueses e dos estrangeiros, comparar um bocadinho da nossa opinião, como sempre. Sim, acho que este tema é muito controverso porque normalmente os portugueses não gostam de reality shows porque baseiam só à Casa dos Segredos, ao Big Brother, porque é o que vêem na televisão, não é? Sim, e vamos ver que parece que as pessoas que são selecionadas quase 50% das vezes ou mais... Estou a ser boazinha, Carol. Ela está-se a rir. Parece que são escolhidas para ir para o drama. Metem... A ideia é o conflito e não as regras do reality show. Pelo menos na minha opinião. Sim, muitos dos participantes, quando se candidatam para os reality shows, é já com o intuito de quererem ser atores, quererem ser atrizes, entrarem no mundo da televisão, não é? Não é propriamente para o jogo em si ou para o prémio, é mais a pensar no que vem depois da fama. Da fama instantânea, vá, porque depois eles querem mais fama. Mas também acho que existe outro ponto, que é, enquanto lá fora os reality shows são, imagina, abrangentes, não são sempre iguais, tens pessoas de todos os tipos e os santinhos muitas vezes ficam para o fim. Podemos ver no The Circle, um dos vencedores não era dos mais engatatões, nem nada do género. Enquanto em Portugal parece que os que são mais santinhos ou os que são mais caladinhos, que até jogam pelas regras, são os primeiros a ir embora porque não chamam audiências, porque não há confusão. Sim, é verdade. Porque aqui em Portugal os reality shows é muito por isso, é muito pelas audiências, é muito por votar nos participantes. E nós vemos, por exemplo, esse o The Circle. Tipo, enquanto está a ser gravado, nós nem sabemos. Não é transmitido logo ao vivo, não é? Exato, o The Circle, o Too Hot to Handle. Imaginem, nós gostamos mais, porquê? Porque aquilo está totalmente up to them e às regras que eles seguem ou não seguem e às votações que eles fazem lá dentro. Aqui não, aqui parece que é apenas para movimentar dinheiro e audiências. E nem sempre são as audiências, entre aspas, certas, porque não são consistentes, são muito atraídos pelos dramas que existem na televisão, nesse reality show em específico. Sim, e pronto, tipo. Acho que agora podemos falar um bocadinho dos reality shows que nós falámos anteriormente, explicar um bocadinho o que é para quem não conhece, porque é que gostamos. Sim, podemos dizer que, por exemplo, o The Circle nós participaríamos. Exato, se houvesse um português, participaríamos em conjunto. Sim, basicamente, posso explicar eu este? Claro. Basicamente é um reality show em que os participantes nunca se veem. Cada participante está num apartamento, aquilo é um prédio, não é só um prédio. Sim, acho que é um prédio só. E os participantes interagem através de uma televisão em que, pronto, é o Circle, não é? Exato, parece um Facebook, mas construído à medida para o programa. Tens... Aquilo basicamente é só um chat. Exato, um chat, tens o teu perfil, uma pequena biografia, vais acrescentando fotos e vais interagindo com as pessoas. E o interessante daquilo é que tu podes criar um perfil verdadeiro, em que é mesmo a tua pessoa e estás ali a falar como se fosses tu, ou podes criar um perfil falso. Que era o que eu e a Carol faríamos. Sim, nós as duas, de certeza que íamos criar uma personagem bem interessante. Já agora, como é que seria? Não sei, rapariga ou rapaz, Carol? Acho que os rapazes têm sempre mais audiência.
Mas, por outro lado, é mais fácil passares pela queridinha Sim, para chegares ao fim sendo uma rapariga. sim, também é verdade. Também podíamos atrair os rapazes e Exato. sermos Amigas amiguinhas das raparigas. Exato, tinha de ser uma personagem que era hot, but not too hot, para não ser ameaçadora para as outras raparigas, mas ao mesmo tempo atrair os rapazes. Yeah, tinha de ser a amiga que íamos falar muito com as raparigas para elas ficarem nossas confidentes. Por outro lado, podíamos fazer o mesmo pelo Com os lado dos rapazes. rapazes, mas as raparigas falam muito mais entre elas. Logo que iam acabar por nos topar mais cedo. E depois os detalhes, podiam-nos sair detalhes que... A cena é que nós sabemos ser raparigas, não é? Exato. Logo aí íamos ganhar pontos. E depois também, ali no The Circle, há sempre aqueles chats só de raparigas, em que os rapazes às vezes nem ligam a isso. Quer dizer, eles também têm aquelas irmandades dos Ou então, rapazes. melhor, Carol, entramos as duas separadas, fazemos uma rapariga e um rapaz e Depois acordamos... formamos um casal. Exato. Não, depois somos... Não, depois acordamos tudo antes, tudo certinho antes, o que é que vai acontecer, o que é que fazemos lá dentro e dividimos o prémio no final, ganho quem ganha, porque mudamos um pelo outro, o que é que tu achas? E essa é outra, tipo... em Não, mas eu Portugal- acho que as duas juntas lá dentro era mais, era uma festa. Sim, acho que as duas juntas era mais fixe, mas eu ia dizer que em Portugal, tipo, os prémios são sempre fracos. Tipo, tu vês, por exemplo, o Big Brother no Brasil, eles ficam milionários. Tu vês o Big Brother em Portugal, ganham ali meia dúzia de tostões, É só para pagar o mínimo possível. pagam o Uber para casa e pronto. Então e outro, nós, pronto, esse da Circle é mesmo da nossa eleição, não é? Exato. Nós, assim que nos conhecemos quase, nós falámos desse reality show muito à toa e dissemos logo, não, nós íamos juntas. Sim, nós Portanto, já íamos. sabem, se houver The Circle Portugal, Joana e Carol, Estamos se lá. nos aceitarem, claro. Sim, nessa altura já vamos ser super famosas aqui do podcast. Pode ser que nos chamem para lá. Sim, e depois também vemos o Too Hot to Handle, que é muito diferente, que nós não entraríamos, atenção, Exato, nós não entraríamos. mas que até gostamos de ver. Exato. É basicamente, vão várias pessoas para um resort, que é basicamente um resort. Rapazes e raparigas, todos numa boa forma física, A diga-se pensar assim. que vão para uma festa, não Não, é? não é para uma festa, é para um programa tipo Jersey Shore. Sim, eles basicamente acham que vão tipo, estar sempre em festa. Exato, vão estar sempre um mês e tal, aquilo é um mês e tal, não é? Acho que é um mês, já. Em festa, sempre tipo num grande reality show de verão, daqueles mesmo cool. Sim, e depois chegam lá e passado, acho que é 24 horas, as primeiras 24 horas eles estão em grande, a conhecerem-se uns aos outros e depois aparece a Lana. A conhecerem-se. Exato. Depois aparece a Lana, que é um robô, e é a dona do resort, daquela ilha, que aquilo basicamente é uma ilha, né? Sim, aquilo é bem pequenino, parece. Pelo menos parece. E depois a Lana tem umas regras que eles têm de cumprir, onde não podem ter qualquer tipo de contacto físico. Imaginem, podem dar um abraço, mas não podem podem dar um beijo. beijo. Na boca, na cara podem. Mas não tentem bend the rules, porque não funciona. E depois eles têm um prémio e cada vez que eles quebram as regras, o prémio vai diminuindo. E depois o que é giro no programa é que nem é propriamente quando eles quebram as regras, pronto, aquilo é muito hot, né? Mas é mais propriamente que aquilo tem mesmo o intuito de haver conexões reais. Exatamente. Em que eles têm mesmo de se conhecerem uns aos outros, não é, gosto daquele porque ele é giro, gosto daquela porque... Até porque a certo ponto começa a haver umas pulseiras que, se eles fizerem realmente uma conexão real, que a Lana, entre aspas, aprove, podem ter contacto físico durante uns minutos. Eu gosto do intuito do programa, por ser uma coisa que obriga pessoas que basicamente na apresentação dizem que gostam imenso de pip e que vão para ali para comer este e para comer aquele, diga-se assim,
obrigam a fazer um crescimento emocional. E também gosto muito dos workshops. Acho que os workshops específicos para as mulheres e para os homens e os em conjunto obrigam-nos a fazer um crescimento que sozinhos se calhar não iriam fazer tão cedo. Sim, eles vão para ali com uma mentalidade tipo de estar sempre a sair, de estar sempre a envolverem-se com pessoas que não conhecem e depois chegam ali sem estarem à espera para uma mudança de mentalidade que há muitos deles que primeiro crescem mentalmente, não é? E o psicológico, e depois há muitos casais que saem de lá e que continuam juntos porque criaram mesmo uma relação verdadeira, não é propriamente só por causa do corpo ou pelo que vêm, não é? É mesmo uma relação E mesmo quando não criam relação dentro do programa, muitos deles ficam com relações duradouras cá fora depois do programa como consequência do crescimento que fizeram interior deles mesmos. Sim, e muitos amigos, mesmo que não haja relações de amor, não é? Não, exato. E muitos deles do programa, mesmo alguns que já tenham tido relações, ficam com ligações muito fortes, pelo menos pelo que se vê no Instagram, não é? Vale o que vale. Sim, porque nós depois ficamos fãs e vamos segui-los ao Instagram. Não todos, mas assim, os mais interessantes que nós gostámos de ver. Principalmente os casais. Quando são casais, eu sigo os dois só para ver se dura. E não te acontece, tipo, enquanto estás a ver a série, tipo, porque, pronto, nós vemos, às vezes, nós não vemos logo quando sai, não é? Exato. E depois estamos a ver aquela temporada, eu vou logo ao Instagram ver se Também eu, eles e depois ainda estão arrependo-me juntos. logo. Yeah. Eu tento aguentar-me até ao fim, sempre. Yeah, eu mas tento, é eu bem tento difícil. aguentar-me, mas antes do final eu vou sempre ver ao Instagram se eles ainda estão juntos. Bem, agora quero ver o The Ultimatum. Aquilo, eu só vi o trailer, basicamente, e vi bem, os primeiros 5 minutos, eu não tive muito tempo. Que basicamente são casais já formados, por norma há alguns anos, que vão para ali porque um deles quer mesmo casar e ou casa agora ou quer acabar. Porque está nesse ponto e o outro não tem a certeza. E então, pelo que eu percebi, é uma série de desafios ao longo dos episódios para comprovar e para levar o que está indeciso a tomar uma decisão. E quando chegar ao fim do programa, se o outro não quiser casar, acabou. Pronto, é basicamente um ultimato, pronto. É um programa que simula um ultimato. Ok, eu assim ainda não vi. Também ainda não vi, mas parece-me interessante. E participavas nesse? Não. Não ias fazer um ultimato? Não, porque eu acho que nunca faria um ultimato. Hoje em dia, o casamento vale o qual. É mais uma festa para nós, girls. Vá, é uma festa para o casal, mas para nós tem muito mais significado. Atenção, eu gostaria de casar, mas acho que não era uma coisa em que eu acabava com alguém para ser agora. Ok, nunca chegaria ao pé de alguém e dizia, ok, ou casas comigo agora ou acabou. Eu acho que hoje em dia nós já não damos assim tanto valor ao casamento como as pessoas davam de antes. E acho que nós fazemos o casamento mais pela festa em si e não propriamente pelo significado. Sim, também acho, mas também há uma coisa que eu não concordo acerca de casamentos. Eu não concordo daqueles casamentos em que tu convidas o primo do primo do primo que tu nunca conheceste na vida. É um dia caríssimo, é um dia para ti e depois eu, pelo menos, se convidasse pessoas que não conhecesse, não ia estar tão à vontade. E é o meu dia e da pessoa que está ao meu lado, não é o dia do primo do primo do primo que tem de ir porque é da família. Para Exato. mim, Eu acho que isso não faz sentido completamente nenhum. Porque normalmente as pessoas convidam, vai parecer mal não convidar a tia-avó do lado do primo do pai. Epá, se não te dás com essa pessoa, vamos convidar porquê, não é? exato, e depois é uma cena que é caríssima. Porque um casamento, tu nunca pagas tipo menos de 80 € por refeição. Por pessoa. Exato, por pessoa. Tu vais convidar uma pessoa que não queres, pagar 80 € pela refeição dessa pessoa. Para quê? Para te sentires um bocadinho mais desconfortável no teu casamento. Eu, quando casar... Atenção, quero casar, obviamente. Mas quero uma cena íntima. Tipo, as pessoas próximas, boa música e tipo, uma cena bem chill. E não quero fazer nada na igreja. Queres casar na igreja, Carol? Pois, a cena é essa, tipo, eu acho que
Já quis, Exato, já quis muito, mas já quis muito. Tipo, nós quando vimos de uma família religiosa, não é? Porque a minha família é toda católica, sim, a minha também. eu própria fiz o crisma, mas eu acho que temos sempre aquela ideia de as meninas têm que casar. Os meninos não sei, mas pelo menos as meninas têm que vestir o vestido de noiva e casar na igreja e não sei o quê. Mas eu sinto que hoje em dia já não acho isso assim tão importante. Eu acho que eu ia gostar muito mais, sei lá, de um casamento na Sim, praia sei. Ou assim num jardim com uma vista fixe. ou com um jardim em que tivesse a minha família, os meus amigos, claro, os amigos do meu noivo, não é? Mas que não tivesse aquelas pessoas que nós não ligamos nenhuma, porque depois acabam por estar lá. E nós vamos fazer o frete de ir lá cumprimentar as pessoas para depois, ainda por cima, no dia do casamento, os noivos ficam sempre super bêbados e não é essa imagem que nós queremos passar à tia-avó do primo do outro, Do pai, não não é? é? Do outro. Claro que sim, porque já basta os nossos avós verem-nos nesse estado. Sabes o que é que eu gostava de fazer? Era do género ir casar ao registro e depois fazer um casamento em que um amigo nos casasse. Um amigo. Imagina, escolheres um amigo que achasses, ou um amigo ou um familiar que tu achasses que tinha tipo perfil para te casar e casares. Ou então, como acho que foi a Alice, aquela influencer bué Sim. fixe que teve uma bebezinha fofinha agora. Sim. Ahm, Como é que se chamava? A Vera. a Vera, é tão fofinha. Não tenho a certeza se foi o casamento dela, mas houve um casamento de uma influencer que, ou era dela, eu acho que era dela, em que os próprios convidados disseram tipo votos. Tipo mensagens para as pessoas. Eles partilharam votos, os convidados disseram coisas. Eu acho isso muito mais engraçado do que pagares um balúrdio para um padre e ir ao sítio onde tu vais casar. Porque o que o padre vai significar para ti? Mas não precisa de ser o padre, também pode ser pela conservatória a ir casar onde tu quiseres. Sim, mas volto a dizer o que é que essa pessoa significa para ti. Sim, mas imagina, vais estar a casar à mesma se fores a uma conservatória e depois ser o teu amigo depois na festa. Sim, mas é uma cena simbólica, estás a ver? No teu dia é só mesmo pessoas que tu gostas. Eu até posso mudar de ideias no futuro, estás a ver? Mas era uma ideia que eu acho piada. Sim, isso não sei, nunca pensei bem nisso. Já pensei que... Eu também já ponderei não casar. Também já ponderei não casar. Porque eu acho... Primeiro eu acho que é um balúrdio para um dia só. Também eu. E dá para fazer boa cena. E depois, eu acho que sendo um dia eu queria ter tipo tudo ao meu gosto, tudo ao que tinha direito. Mas ao mesmo tempo já mudei um bocadinho de ideias em pensar que se calhar com menos coisas e a aproveitar com as pessoas bastava. Mas não sei, até lá. Exato, até lá. Até porque eu, quando casar, quero pelo menos um ano de preparação para poder fazer tudo como quero. Sim, mas isso normalmente é um ano, não é? Quer dizer, há pessoas Sei que lá. não, mas há outras que normalmente é um ano. Também é assim. Se o pedido de namoro já demora o que demora, o de casamento. Já agora podemos falar dessa série de casamento. Qual é que era que estávamos a falar? Love is Blind. Yeah. Eu não gostei muito, também não vi muitos Sim, episódios. eu também não, só vi tipo o primeiro. Mas aquilo basicamente é tipo... Porque basicamente vão pessoas para dentro de umas casas, é parecido com o The Circle nesse sentido, vão para dentro de uma casa, nunca se veem, de uma casa tipo apartamentos, falam por um vidro ou uma coisa assim, nunca percebi muito bem. E depois criam ligações e as pessoas pedem-se em casamento antes sequer de se verem. I mean, I get the meaning, but it is a little weird. Sim, isso é como agora este do Casados à Primeira Vista cá em Portugal. Nunca vi. Nunca viste? Nunca vi. Basicamente, neste do Casados à Primeira Vista, nem sequer crias ligação, as pessoas nem se conhecem. Nesse que tu estavas a falar, a pessoa fala, cria a tal ligação como no Too Hot to Handle, em que eles têm que criar uma Sim, ligação sim, sim. real. Neste, no Casados à Primeira Vista, eles não se conhecem, é escolhido pela produção, quer dizer, não é bem a produção, é os psicólogos e os sexólogos e não sei o quê, não sei bem, acho que são 3, não sei. E eles é que escolhem por ti, tipo, eles escolhem consoante As tuas respostas, não é? alguns testes que eles fazem
psicológicos e assim. E pronto, depois tu só conheces a pessoa no dia que vais casar. Tipo, tu casas, dizes que sim, basicamente dizes que sim, só depois de dizeres que sim, enquanto estás lá no copo d'água, é que estás a conhecer a pessoa, estás a conhecer logo a família. Imagina, Isso é conheces muito logo a mau. sogra. Isso é muito mau. Isso é muito mau. Imagina, eu não fazia, não julgo quem faz, cada um tem as suas opiniões, mas it's a little crazy. Eu não fazia. Eu não fazia. Imagina, eu nunca iria num primeiro date, tipo numa cena online, como falámos no episódio passado, sem ser num local público, quanto mais casar sem ver a pessoa. Está tudo louco ou quê? Sei lá, eu se roubou a identidade de alguém e entrou para o programa. Não, assassino em série. Vocês não devem ter... Ninguém viu o You, de certeza. Sim, nós vimos que nós éramos fãs. Somos fãs. Ainda não acabou? Será que vem mais? Acho que bem. Acho que vem, acho que vem. Basicamente, eu não sei, no outro dia até estava a comentar sobre isso dos casados à primeira vista, que basicamente eu acho que só faz sentido para aquelas pessoas que já têm 60 anos e que estão sozinhas e que já vão no último desespero para terem alguma companhia para o resto da vida. Então, e aquele outro programa, eu nunca vi. Minha mãe comentou uma vez comigo, que não sei o que é com um agricultor. Quem quer namorar com o agricultor? TV portuguesa, por favor, façam mais Taskmaster, mais isto é gozar com quem trabalha, mais Tabu. Agora, a sério, é que isso nem tem assim um número estapafúrdio de audiências. O isto é gozar com quem trabalha é sempre das coisas que tem mais, os Got Talents, e esse tipo de programas. Porquê é que insistem em programas que acabam por denegrir a imagem da televisão portuguesa? Se querem fazer, pelo menos façam em condições, não façam pelo dinheiro das votações e façam um programa como lá fora fazem, pelo menos, then again, a minha opinião. Sim, porque basicamente eu acho que a televisão portuguesa está só a querer saber de dinheiro, das votações das pessoas, não faz sentido. Mas, por exemplo, esse do quem quer namorar com um agricultor. Eu nunca vi, atenção. Ou quem quer casar com... quem quer casar. Quem quer casar com a Joana. Com a Carol. Não, quem... Casados à primeira vista. Esses não é votar, não é para o público votar. Ok, aí já estamos a evoluir. Mas depois é um conteúdo que... Sei lá, não, pode não ser o nosso gosto também, não é? Claro. Mas desde o início, desde o primeiro episódio que nós dissemos que estamos a partilhar a nossa opinião, não estamos a julgar os gostos de ninguém. Mas eu acho que nos outros reality shows que nós vemos, pelo menos estes que nós falámos, o que tem em comum é uma evolução emocional, interior, em que a pessoa entra de uma maneira que se calhar não estava a mais correta, pronto, e depois cria ligações com outra pessoa através da emoção, do interior e tudo do psicológico e não do físico. É assim, temos de dizer que o físico influencia praticamente, pelo menos no Too Hot to Handle, influencia muito. As pessoas começam a falar com outra pessoa pelo físico, é um facto. Mas a maioria de todos estão dentro do mesmo patamar, vá, estão todos... São todos, tipo... São todos bons. E boas. Era isso que ela queria dizer. Pronto. São todos fisicamente... bonitos. Exato. Por isso não é um problema. Só que a produção acaba por obrigá-los a quererem mais, querem o dinheiro. E ao fazer proibições acaba por ser algo também muito bom. Porque acaba por exigir que eles façam e por os colegas ficarem chateados se eles não tiverem que criar ligações, e acaba por fazer um bocadinho de pressão para que haja um crescimento. E para além disso há a parte da educação. Tu não vês workshops emocionais e coisas assim em condições. Sim. Aquele workshop, por exemplo, da Ioni. Podem ir pesquisar o que é a Exato. nossa Ioni. A nossa, quer dizer, todas Ou nós aqueles temos. dos medos e das frustrações do homem. Que eles põem para lá a gritar. Exato. Eu acho que isso é muito mais importante do que um desafio para fazer uma dancinha qualquer. Que muitas vezes acontece em Casas dos Segredos e assim.
Sim, e mesmo na Casa dos Segredos, no Big Brother, tu não vês atividades interessantes, tu só vês joguinhos da treta, tipo, não vês ali uma. Sim, não sei, parece que Não há criatividade. epá, eu acho que podíamos fazer uma evolução muito grande na televisão portuguesa. Até porque nós a televisão e o cinema principalmente são áreas que podiam ser exploradas de uma maneira mais correta, podíamos nos inspirar. Nós somos Portugal, é espetacular em montes de coisas. Mas a nível de reality shows, que nós apostamos muito neles, acho que poderíamos melhorar um bocadinho estes pontos. Não ser apenas trash talk, ter consistência, ter conteúdo que ensine os mais novos. Ver uma Casa dos Segredos que dá em horário nobre, em horário normal, não vai ensinar basicamente nada à criança que está sentada ao lado dos pais a ver. Sim. Basicamente, eu acho que, por exemplo, em relação às novelas, a TV acho que evoluiu imenso ao criar esta novela do Festa é Festa. Não sei se vês. Eu não vejo novelas. Pronto, eu também só vejo às vezes, mas imagina, é uma novela em que é mesmo à base da comédia e é logo a seguir ao telejornal. Então a família ainda está ali reunida e tu vês que é um conteúdo bom para aquela hora. É um conteúdo em que não vem aquela novela dos casais e que essa novela vem a seguir, por exemplo, aquela que não sei como é que se chama. Eu não vejo novelas. Pronto, a que vem a seguir é assim mais esse estilo, o estilo normal, que eu até gosto dessa, mas aquela do Festa é Festa, em que a família ainda está ali reunida e acaba por ser comédia, e tanto para as crianças como para os adultos, é um conteúdo interessante, estás a ver? E eles agora foram aproveitar essa base de novela para pôr no horário das 7, que é super inteligente, porque era, estás a ver quando nós tínhamos Os morangos os com morangos com açúcar. açúcar, exato, nós adorávamos, não é? Eu vi tudo. Do que eu me lembro também, era aquela emoção de chegar a casa. Fazer os trabalhos de casa a correr para ter a certeza que estávamos ali àquela hora sentados. Exato, e acho que eles agora estão a aproveitar isso, porque os morangos com açúcar também era muita comédia e era um tema mais juvenil, era uma. Fazíamos sentir que podíamos ser alguém. Tinhas aquele que não tomava de banho, tinhas aquela que era do rock, tinhas aquele que era de não sei do quê. Tinha as populares, que éramos nós. Até é terrível esta gaja, mas pronto. Mas o que estávamos a Sim, falar? depois tinha o creminho, era super giro. Era mesmo super giro. Mas também gosto muito do Isto é Gozar com Quem Trabalha. É a única coisa que eu vejo certinho todas as semanas. Porquê? Porque basicamente eles dizem do que é que se está a passar em Portugal de uma maneira que toda a gente percebe e que te fazem rir. O Ricardo Araújo Pereira faz um papel Extraordinário. impressionante. É verdade. E a maneira como ele improvisa quando alguma coisa corre mal é muito engraçado. E depois é literalmente bolas, free speech, porque ele diz mal e bem de toda a gente. Se ele tiver a dizer mal do presidente ou do que for, mal entre aspas, gozar um bocadinho com as situações, nunca falou diretamente mal de ninguém, obviamente. Mas diz as notícias num tom de comédia, o que leva os mais jovens a também estarem mais informados no seu dia-a-dia, o que eu acho que é importante, porque cada vez nós, na nossa geração e geração a seguir, estão menos ligados aos telejornais e essas coisas, e acho importante que se arranjem maneiras de cativar para assuntos importantes a nível nacional os mais jovens. Temos que ter mais estes programas, porque eu acho que hoje em dia nas escolas também deviam mudar um bocadinho isso. Acho que deviam falar sobre esses temas, tanto de política como de economia, que não se fala. Eu acho que podias ter uma disciplina que é a atualidade. Basicamente, explicares assuntos que, por exemplo, imagina tu estares no 9º ano e começares a ouvir falar de uma guerra. Tu só vês guerra em história. Acho que poderiam ser abordados, os assuntos poderiam ser abordados de uma maneira leve, apenas para que entendessem as bases, porque as coisas chegam aos ouvidos das crianças e dos adolescentes, quer nós queiramos, quer não. É um facto. Ainda por cima, naquela altura,
naquela idade em que nós somos basicamente... É a idade em que tu és mais cusco. Tu queres saber tudo de toda a gente e tens de saber aquela tua amiga tem aquilo e tu fizeste aquilo. É verdade. E acho que é muito importante as pessoas estarem bem informadas. Porque as crianças e adolescentes passam o dia inteiro no telemóvel ou na internet a ver notícias na internet e informações muitas vezes falsas. Sim, é isso. Muitas das vezes as informações não são verdadeiras e veem tantas vezes a mesma coisa que acaba por ser verdadeiro para eles, não é? Exato. E é importante transmitir o mesmo que é real. Acho que isso por acaso era uma excelente ideia. Teres que preparasse basicamente para a vida, que te fosse falando dos assuntos, o que é que está a acontecer. Por exemplo, quando tu vais votar, tu nem sequer sabes minimamente o que é que tu vais fazer. Se recebes um coisinho a dizer, olha, já podes votar, olha que bom. Isso é o mesmo tipo como aos clubes de futebol. Tu vais votar naquele partido porque a tua família é daquele partido. Normalmente é assim. E não devia de ser assim, não é? Exato. Acho que há uma lacuna nessa parte na educação. Por exemplo, tu sais da escola sem saber fazer o IRS. Uma coisa que tu, basicamente... Vais precisar. É obrigatório tu fazeres. Não faz muito sentido. Mas pronto, nós novamente, como vocês já sabem, fizemos ao assunto. Existe mais alguma coisa que queres falar, Carol? Não sei, tipo, acho que falámos sobre os reality shows que nós queríamos falar. Eu acho que às vezes nós desviamos um bocadinho do assunto e somos assim aleatórias, como nós gostamos de ser, mas acho que também devemos abordar assim vários assuntos, porque às vezes uns assuntos vão buscar outros e é importante falar sobre os vários temas. E basicamente é uma conversa entre amigas, ou seja, nós queremos dar-vos um episódio real, não queremos, nós mal editamos os nossos episódios, é mesmo o mínimo. E a verdade é que as conversas com amigos fluem assim, vocês começam a falar num ponto e acabam noutro completamente diferente. E nós não vamos mudar isso, nem editar isso, nem fazer conversas forçadas, porque basicamente nós chegamos ao dia, escolhemos um tema que este foi escolhido há 10 minutos atrás ou há 15 minutos atrás, antes de começar o episódio, e deixamos-nos levar pela conversa. Sim, acho que é muito mais interessante assim um episódio que a conversa é fluida e torna-se mais interessante para os ouvintes, não é? Sim, não é programado. Nós não programamos nada. A única coisa que falámos foi, ok, vamos falar disto, queremos referir estes reality shows. E como podem ver, descambou totalmente. Não, nós mal programamos o dia que gravamos do que mais o tema e o que é que vamos dizer, não é? Exato. Ao início ainda tentámos, mas as coisas não pareciam tão reais e então... Acho que faz muito mais sentido como temos feito. E espero que estejam a gostar e que continuem a ouvir-nos e a ver-nos quando nós aparecemos nas redes sociais. Exato. Então, até sábado que vem. Beijinhos. Tchau. Rir e chorar por mais.